E depois a gente vai fazer a leitura do livro, que vai falar sobre contexto social. Então, eu trouxe esse tema para vocês, que é a função social da escola, né? Porque como vocês vão estar ali, né, de frente, vocês vão passar por muita coisa, vocês vão ver muitas coisas, né? E eu trouxe alguns conteúdos relacionados a esse tema, que podem vir a cair em concursos, tá? Se vocês quiserem ir anotando. Lembrando que eu vou colocar todo esse conteúdo lá na plataforma também. E no final da aula eu vou passar uma atividade para vocês, para que vocês me entreguem. E além disso, também vai ter uma avaliação online na plataforma que eu devo liberar daqui para mais tarde e vai ficar disponível até domingo, tá bom? Então, hoje vai ter uma atividade para vocês fazerem. Podem me entregar até terça-feira que vem, para eu poder lançar nota no diário e enviar para a secretaria do curso. E até domingo vocês precisam terminar a avaliação, tá? Vou dar de hoje até domingo, que eu acho que é um bom tempo, visto que é uma avaliação online, então é bem rapidinho de fazer. E tem pessoal falando que a internet caiu. Não, é no outro grupo, no grupo da formação de professores. Porque como tá tendo queda de energia, eu acho que é a internet, né? Porque o pessoal não tá entrando hoje aí. E Enfim, aqui caiu bastante, ó. A luz tá piscando bem também. aqui também. Aqui também. Eu fiquei morrendo de medo de eu não ter internet, porque eu fiquei na casa da minha mãe de tarde, e lá eu saí de lá e deixei ela no escuro, não tinha nem energia. Eu vim pra cá Aqui nem tá rezando. piscando, não. Eu vim pra cá, eu moro na Enseada. Eu vim pra cá pensando, ai meu Deus, tem que ter internet, senão pra onde que eu vou pra eu dar aula hoje? Mas deu tudo certo, eu vou começar a aula logo. Aquela atividade que a gente mandou ainda não tem nota não, né, na plataforma. Peraí, não, eu vou lançar tudo. Gente, tá tudo ótimo. Eu só não lancei nota lá, tá bom? Não, tá ótimo. Você vai pro diário, né? Aí é enviado para a secretaria. Isso. Vocês estão conseguindo ver assim? Que eu tô colocando pra apresentar slide, tá dando erro pra mim. Pra Assim tá vocês tá bom. indo normal. Peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu então comigo. Não, tá dando erro sim. Não, então, se a gente clicar ali em cima, ele aumenta. Não, porque quando eu boto para apresentar, ó, apresentação de slide, ele foca Então, no final da letra é religiões aí, no final da frase. Só que não é isso, é burguesia no final da frase. Deu algum Tá erro. cortando. se você colocar assim, professora, a gente clicar do ladozinho, vai aparecer como se fosse para maximizar a tela. Lá em cima, vem E aí as quatro. aparece burguesia para vocês? Para mim aparece. Não, daquele jeito que você deixou. Deixa do. Isso. Aí a gente aperta assim, ele abre. Ah, tá. Sem Entendeu? apresentar, né? Eu vou dar um zoom aqui para ficar maior. Peraí. Vou diminuir e vou aumentar aqui. Melhorou? Não, né? Ficou horrível. Calma aí. E aí? Tá dando pra ver? Tá, né? Tatiana, vira sua tela. Tipo assim, ativa a rotação e gira a tela. Vai ficar muito melhor pra você. Peraí. Ai, eu tô achando que tava dando pra. Então, se a gente clicar Dá um zoom. na tela em cima, tem como dar um. A gente tem como dar um zoom na tela. No slide. Melhorou? Dá pra ver. Foi? Bom, vou começar. Como articular a função social da escola com com as especificidades e demandas da comunidade? Então, por que é importante conhecer o papel da escola no mundo contemporâneo? Por que é importante? Porque a escola é uma instituição muito importante. As crianças vão lá para poder adquirirem conhecimentos para o futuro, para a vida. Quem trabalha ali, todos têm um papel de educador. Todos na escola têm o papel de educar, tá? Então, a gente precisa conhecer o papel da escola para a gente saber trabalhar, tá? A escola é a instituição que a humanidade criou para socializar o saber, para poder compartilhar os aprendizados e os saberes, né? Mesmo quando a escola cumpre
cumpre o seu papel, não, cumpre a sua tarefa básica de possibilitar o acesso ao saber. Então, a tarefa básica da escola, possibilitar o acesso ao saber. Mas não acontece só isso dentro de sala de aula. Dentro de uma escola, não acontece só o compartilhamento de informações sobre determinada disciplina, né? A gente compartilha muito mais que isso, a gente compartilha experiências, nós compartilhamos culturas, as crianças aprendem coisas além dos conteúdos, passam a ter noções éticas, noções morais da vida em sociedade e também passam a conviver uns com os outros, tá? Então, sua função social depende do contexto histórico social que está inserida. Então, como que a gente pode explicar isso? Uma escola particular que fica numa área nobre, digamos, do Rio de Janeiro, ela tem uma função social totalmente diferente de um CIEP que fica na favela. Conseguem entender? Que a cultura é diferente, o contexto histórico, social é diferente, o contexto socioeconômico daquelas crianças são diferentes. E a maneira como a gente vai se portar também tem que ser diferente, porque cada uma vai ter um papel. Então, ali o papel não vai ser só de compartilhar saberes, tá? Bem, expressando diferenças entre as sociedades, países, povos e religiões, tá? No Brasil, desde o início da nossa história, a educação foi marcada por função social excludente, de excluir mesmo. Uma escola para uma pequena minoria da sociedade, nobreza e burguesia, porque não eram todos que tinham acesso ao ensino, né? É até comum a gente falar que essa situação é criada para que as pessoas não conheçam os seus direitos, não estudem direito, não estudem, né, da maneira correta e não saibam cobrar, mas sempre foi assim, porque na época as pessoas mais ricas, elas não queriam mudar isso, porque só pessoas que sabiam ler e escrever podiam votar. Então ali tinha uma manipulação da política brasileira. Logo, a educação era muito excludente, tá? A gente vive numa sociedade, né, que a escola tem uma função social muito especial, né? Porque, apesar dela ter algumas transformações, a escola ter sofrido algumas transformações no decorrer da história, a escola hoje em dia ela ainda representa uma instituição que a humanidade elegeu para o saber. Então, é isso que a gente mais importante que tem aí nessa página, tá? A escola do passado tinha a tarefa de transmitir às novas gerações o conhecimento sistematizado e as normas de convivência consideradas necessárias aos mais jovens. Então, era uma escola bem tradicional. Com a Revolução Francesa, Democracia Americana e Revolução Industrial, a escola passou a ser compreendida como instituição necessária aos filhos da elite e também para as classes trabalhadoras. Por quê? Por conta do ensino da leitura e dos cálculos, pois esses últimos precisavam aprender a ler os manuais de instrução. Na Europa e na América Latina, a escola se expandia e o ensino fundamental atendia amplas camadas da população. Já no Brasil, a educação continuava um privilégio para poucos. A Constituição do Império estabelecia a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Então, eles também tinham uma Constituição, né? E a instrução primária era gratuita para todo mundo. Só que isso na prática não acontecia. A conquista da educação pública e gratuita e de iniciativa do Estado é uma conquista da República. Então, só quando o país passou a ser uma república, passaram a ter educação pública e gratuita. E aí nós tivemos uma Constituição, que foi de 1934, que ela garantia a gratuidade e obrigatoriedade do ensino primário. Primário, gente. Primeiro, antigamente era a primeira a quarta série, né? CA, a quarta série. E aí, a LDB
5692/71, era uma outra lei, não é a lei que se usa hoje, ampliou a oferta de 4 anos para 8 anos, instituindo o ensino de primeiros e segundo graus. Então, antes só tinha o ensino primário, e aí passou a ter o ginásio, né? Então, ficou primeira, segunda, terceira e quarta série, e depois quinta, sexta, sétima e oitava. Então, passou a ter 2 níveis de ensino, né? Primeiro, o primeiro grau era esse, e era isso, tá? Propondo a profissionalização do ensino. Somente a partir da década de 20 e 30 é que as coisas... Eu errei aí, não consegui alterar o PowerPoint hoje, estava de sacanagem com a minha cara. Somente a partir das décadas de 20 e 30 é que as coisas mudaram no campo educacional do Brasil, sobre a influência de alguns eventos, que foi a Semana da Arte Moderna, a quebra da Bolsa de Nova York, a Revolução de 1930 e o Estado Novo, que foi em 1937. Foi uma questão muito política, tá? Que teve a ver com ditadura militar. E tivemos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que é uma coisa assim maravilhosa. Em 1932. 1932, gente. Se vocês pegarem o Manifesto dos Pioneiros, parece que a gente está em 2021. Porque eles pediam que as crianças aprendessem as coisas direito, eles pediam que as crianças estivessem no centro da atenção para poderem aprender. Eles falavam que o professor tinha que ser valorizado, eles precisavam de suporte, que só poderia se motivar o aluno caso o professor tivesse motivado. E se você pega hoje a educação nova, né, todo o Manifesto dos Pioneiros, nossa, gente, parece que a gente está vivendo isso hoje, parece que nada mudou, sabe? Enfim, problemas educacionais enfrentados, dificuldades de acesso e permanência na escola, porque naquela época, gente, o pessoal precisava trabalhar para comer. Então, muitos aprendiam a ler e desistiam, ou então nem entravam, né? Então, alguns tinham dificuldades de acesso para poder chegar na escola e dificuldade de permanência, eles não conseguiam permanecer. Excesso de repetências, então eles tinha alunos que começavam a repetir de ano, e aí o que acontecia? O aluno evadia, desistia de estudar, né? Então, acontecia o fracasso escolar, problemas de fluxo escolar, muito aluno, pouco professor, ou então até na hora de ir para a escola era difícil naquela época, e má formação dos profissionais da educação. Então, a gente teve uma nova Constituição, Constituição de 1988, né, tá? E a LDB de 96. É a Lei 9394/96. Isso cai em concurso. Eu já fiz concurso para a secretaria e caiu, tá? Definem os princípios, formas de organização da educação nacional e educação escolar em seus diferentes níveis. Então, eles dividiram tudo. A LDB, que a gente estuda, é essa, 9394/96. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tá? Se a gente sobrar tempo no final da aula, eu até falo um pouco mais sobre a LDB, porque é muito importante, caiu na prova. Mas vocês vão ter isso em outras disciplinas também. Constituição Federal, de 1988, estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, gente, quando uma criança ela não tem suporte da família, a família está sendo inconstitucional, porque a Constituição Federal estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Então, a família não pode pegar um aluno, socar dentro da escola e achar que só a escola tem que fazer a parte dela, tá? A família também precisa fazer a parte que compete a ela. Cada um tem uma parte. A educação não é só dever da escola. Sua finalidade é o pleno desenvolvimento da pessoa. Ou seja, se nós temos um aluno especial que a família não assiste, que a família desacredita que ele é especial, que a família apresenta negligência, que não aceita, e a criança não tem um pleno desenvolvimento, isso também está na lei, tá? Então, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a criança vai para a escola para quê? Para o pleno desenvolvimento dela, para ela ser preparada para a cidadania e para ela ser qualificada para o trabalho. E esse tipo de educação é dever da família e do Estado, tá? Estão entendendo?
Tô falando muito rápido? Não? Tá. LDB 93/94/96 traz as funções da escola e acrescenta o objetivo: promover uma cultura de sucesso escolar para todas as crianças. É uma lei flexível, por quê? Porque a gente vai olhar cada aluno de maneira individual, tá? Por exemplo, se eu tenho 2 alunos na sala e um tem muita dificuldade, mas está tentando evoluir, está cada vez melhor. Eu não posso comparar com aquele outro aluno que é bom em tudo e, ele aprende bem, ele não precisa de muito estímulo, ele assistiu a aula, ele já conseguiu compreender. Então, ambos, esse aqui, o primeiro aluno, mesmo tendo muita dificuldade, ele alcança o sucesso. E o outro também alcança o sucesso. Apesar de suas dificuldades, cada um tem suas dificuldades, mas ambos alcançam o sucesso. A gente sempre tem que olhar o aluno de maneira individualizada, tá? Por isso é uma lei flexível. Uma criança especial, talvez ela não atinja o sucesso como outra, mas ela também vai atingir o sucesso a partir das dificuldades dela e do que ela evoluiu, tá? Então, por isso é uma lei flexível. Uma escola voltada para o pleno desenvolvimento do educando, que é o aluno, valoriza a transmissão do conhecimento. Então, é bom transmitir, né? São os conteúdos, né? Mas também enfatiza outros aspectos, como as formas de convivência entre as pessoas, o respeito às diferenças, a cultura escolar, busca promover diferentes aprendizagens necessárias ao cidadão do século XXI. Então, princípio, Constituição e LDB. Por quê? Temos a igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, tá? Todos os alunos têm esse direito. Eles têm a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Isso na prática não acontece, porque tem aluno que vive lá no Acre, lá no Amazonas, que ele não tem uma igualdade de condição para acesso e permanência na escola igual o pessoal daqui do Rio de Janeiro, que usa van, lá eles usam barco. Se não tem barco, coitados, eles não vão chegar na escola. Eles, às vezes a escola fica a não sei quantos quilômetros, eles andam pra caramba. Então, isso aí acaba não ficando na prática, né? Existe uma lei, mas essa lei acaba não sendo colocada em prática. Não, as crianças, na maioria das vezes, não têm igualdade de condição para acesso e permanência. E qual que é a função social da escola? Democratização social do saber. Ensinar bem e preparar os indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no contexto de uma sociedade complexa. Então, gente, a função social da escola, num contexto geral, né, é desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas de uma pessoa, tá? Não é só ensinar matéria, português, matemática, ensinar conhecimentos matemáticos, conhecimentos científicos, não é só isso. A gente precisa, dentro de uma escola, como educador, capacitar o aluno, capacitar ele a se tornar um cidadão participativo na sociedade em que ele vive, um cidadão crítico, um cidadão atuante. Então, a garantia, a função básica da escola é garantir a aprendizagem do conhecimento, habilidades e valores necessários para a socialização dessa pessoa no mundo, tá? E a escola também precisa propiciar esse domínio desses conteúdos, desses valores, de tudo que ele está ali inserido, tá? Não só conhecimentos básicos de leitura, de escrita, mas ele também, a criança precisa exercer direitos de cidadania ali dentro, para que ela possa aprender e aplicar quando ela for mais velha, quando ela estiver na sociedade. Deixa eu ver aqui o WhatsApp, que não para de chegar mensagem. Deixa eu ver se tem alguma aluna. Não. Bem, vou continuar. Como fica a escola na sociedade do conhecimento? No Brasil de hoje, a função da escola básica de transmitir o saber sistematizado, ou seja, o conteúdo dos livros que estão na lei, que estão que as crianças precisam aprender e tudo mais, não é um fim em si mesmo, mas um meio para atingir a finalidade
Desenvolver o educando de maneira plena. Por quê? Porque o professor, às vezes, ele vai pegar um conteúdo de língua portuguesa, ele vai pegar um conteúdo de, sei lá, adjetivo, interpretação de texto, e ele, a partir daquele texto, ele vai trabalhar algum tema transversal e vai atingir a finalidade, que é desenvolver o educando de maneira plena, de preparar-lhe para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Então, às vezes, com o texto, ele já consegue trabalhar valores, trabalhar sentimentos, né, trabalhar empatia, tá? A função social da escola, né, também é formar alunos com senso crítico, alunos com senso reflexivo, um aluno autônomo, alunos conscientes dos seus atos, dos seus direitos, dos seus deveres. As pessoas precisam, as crianças precisam ter noção da realidade econômica que a gente vive, da nossa realidade social, da realidade política do país, tá? Para que no futuro a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Mais tolerante para as diferenças sociais, para as diferenças culturais, né? E a gente precisa sempre passar para o aluno essas questões de inclusão. Então, o saber sistematizado, que são os conteúdos, é um meio para atingir esses outros objetivos, tá? Então, a formação básica do educando se faz a partir dos conteúdos estudados e compreendidos, e conteúdos, que faz parte da formação do aluno, e os conteúdos vão juntos. O ideal, todos na escola, que é um pouco antigo, não foi atingido em muitas regiões e escolas. A democratização do acesso à escola nem sempre era garantia da permanência e do sucesso escolar do aluno. Então, eu até não sei se foi com essa turma ou se foi com outra turma que eu falei isso. Não foi com vocês. Hoje em dia, a gente tem um percentual muito alto, né, de crianças na escola. Mas será que todas essas crianças estão aprendendo? Elas estão tendo sucesso? Óbvio que não, né? A gente vê salas muito lotadas, professores desvalorizados, cansados, assim, sendo empurrados, a maré vai levando, né? Então, por isso que eu coloquei essa frase, olha, a democratização do acesso à escola nem sempre era garantia da permanência e do sucesso escolar do aluno. Porque o aluno, às vezes, estava lá dentro da escola, mas ele não permanecia e ele também não tinha sucesso. Ele não aprendia, tá? Problemas diversos comprometeram a qualidade do ensino, tá? Naquela época, há um tempo atrás, né, vou botar aí 30 anos atrás, 40 anos atrás, era muito difícil. As pessoas tinham que trabalhar. Quem não tinha, os pais que tinham condição era uma coisa, mas as crianças que não tinham condição, elas tinham que trabalhar. Então era muito difícil, chegava um ponto que eles preferiam trabalhar do que ir para a escola. Então, olha, século XVII. Agricultura, trabalho como forma de sustentação da vida. Possuir grande quantidade de terra era indicador da riqueza. Então, infelizmente, muitas pessoas deixavam de estudar para trabalhar. Século XIX, Revolução Industrial, nova aprendizagem para os trabalhadores. Foi quando eles precisaram aprender a ler e escrever o básico. Para quê? Para ler os manuais, né? Domínio da leitura e dos cálculos. O capital gera lucro, que é riqueza, a partir da mais-valia, que é a mão de obra operária, produção. Então, o objetivo ali era produzir, para ter lucro, tá? E até a segunda metade do século XIX, aconteceram mudanças na tecnologia, né? E nos meios de comunicação, as informações começaram a se modificar muito rápido, exigindo muito mais do trabalhador, a formação contínua dele e domínio de mais conhecimentos. Então, quem não conseguia alcançar esse grupo ficava para trás. A agricultura e a indústria continuaram a existir, mas têm suas tecnologias influenciadas pela tecnologia da informação e pelos meios de comunicação. Os conhecimentos sistematizados não estão mais reunidos unicamente nas bibliotecas, nem o acesso a eles se dá apenas na sala de aula. Pensar a função social nesse contexto significa pensar a relação da escola com a tecnologia e os meios de comunicação. Hoje, a função social da escola acaba sendo muito diferente. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo tecnológico, né? Espera aí que eu vou avançar.
gente tem um esquema, né? Temos aí velocidade de criação e renovação. Hoje em dia a gente cria muitas coisas, a gente vai se renovando. O acesso múltiplo, todas as pessoas acessam. E uma contínua exigência de atualização. Se a gente não se atualiza hoje, a gente fica para trás. Então, a gente passou a fazer parte da era da informação, da sociedade do conhecimento e passamos a ter uma nova escola, né? Um novo jeito de ensinar e aprender. Um diploma e domínio de equipamentos modernos não bastam. As pessoas passam a ter que ter competências e habilidades. As suas personalidades mudam. As pessoas que falam bem, as pessoas que são criativas, elas passam a ter um lugar muito maior na sociedade, né? E aí a gente busca essa excelência do conhecimento, tá? O conhecimento é entendido como um valor especial, mais até do que os bens materiais. E a escola precisa, né, repensar a respeito da sua organização, sua gestão, sua maneira de definir os tempos, os espaços, os meios e as formas de ensinar. Essa questão mudou muito com essa pandemia, porque as formas de ensinar passaram a ser diferentes, né? A gente precisou mudar a organização, mudar a maneira de definir os tempos, tivemos que mudar tudo. Estão entendendo? Hein, Aline? Sim. Oi. Tá. Aline? Oi. Tá conseguindo ouvir? Tá dando eco. Oi. Tá dando muito. Deixa eu fechar meu áudio. Vê se tá dando eco. Oi. Fala de novo. Oi, vê se tá dando eco agora. Acho que parou. Melhorou? Melhorou, mas tá falhando. Oi, tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. O que eu tenho percebido ali na escola é assim, né? A gente tem recebido alguns alunos de escola pública, né, perguntando informações. Essa pandemia, eu acho que para aluno assim de escola pública, né, diferente de um aluno de escola privada que vive um outro mundo, eu acho que vai defasar muito eles, porque já é uma coisa, né, um pouco mais precária em alguns lugares do que em escola particular. E a gente tem notado os alunos realmente bem defasados, né? A gente já vai praticamente 1 ano e meio de pandemia e não só a realidade daqui, como dito de locais mais precários no Brasil, alunos estejam realmente sem estudar e sem nenhum acesso a informação, né, em termos de escola, porque o que eles tinham era ir na escola, e eles não têm acesso à informática, essa parte mais de tecnologia em casa para poder estar estudando. É muito complicado, gente. Às vezes a gente não tem noção da realidade que aqui em Rio das Ostras algumas crianças têm, né? Eu dou aula em Búzios também, eu sou professora municipal, né? Eu sou concursada lá. E a gente teve reunião semana passada e, assim, para uma escola pública de educação infantil, eu acho que tá maravilhosa, porque a gente dá aula ao vivo 2 vezes na semana e a gente passa todos os dias os alunos têm atividades. Aí a gente corrige de maneira virtual, eles pegam a apostila na escola e levam para casa, depois devolvem para a escola, a gente corrige, monta o portfólio, tem a aula ao vivo, tem a aula gravada, então é muita coisa, né? Mas eu vejo que aqui em Rio das Ostras não tem tanta coisa assim, não. Eu acho que é só a apostila para casa. Tá dando eco? Tá dando eco. Algum lugar. Oi? Continua. É na Carol mesmo. Eles dão uma apostila e se vira, porque eu lembro que eu tava na igreja e aí uma menina falou: ai, você pode dar aula pro meu filho, porque eu não tenho como fazer os deveres com ele, eu não sei ensinar, e também eu não tenho tempo, eu trabalho, e eu tô tendo que arrumar gente para ficar com ele. Então eu fico pensando, é muito difícil. Eu tava dando aula lá em Búzios, outra situação que aconteceu, e a gente mandou a apostila para casa, era coisas simples, tipo pintar
a quantidade de letras das palavras, aí tinha os números embaralhados, as crianças tinham que pintar os números corretos. E teve um pai que ele era analfabeto. E ele falou: Olha, eu não sei como é que eu vou fazer. Tudo bem, o dia que tiver aula ao vivo, ela vai fazer, mas o dia que não tiver, eu não sei, eu não vou conseguir ajudar na atividade remota, porque eu não sei ler, ele não sabia nem escrever o nome, gente. Então, tem muita gente que não sabe. Esse aí foi só um, esse foi só um que, E eu que a gente conheceu na acredito, nossa sala, entendeu? eu acredito que a longo prazo também, principalmente para aluno que está alfabetizando, né? O pré-3 que a gente chama lá na escola e o Uhum. primeiro ano, e aluno já no ensino médio, né? Vai Que ficar de um escola buraco. pública Se vai ficar esses muito pais, difícil. se esses pais não correrem atrás, vai ficar um buraco. Porque tem Vai. pai, tem família que não está se importando, né? É. É aquele ponto de novo que está na Constituição, que a escola, que a educação é dever da família também. Então a gente está vivendo um momento que a gente está precisando mais do que nunca das famílias, e as famílias precisam colaborar conosco. Com Mas a gente certeza. também bate num ponto. Tenta imaginar aquelas crianças que vivem lá no norte, que vivem em palafitas. Gente, vocês acham que alguém ali tem uma apostila ou então tem uma aula ao vivo? As crianças ali não tem nem parede na casa, a parede é de palha, de madeira. E isso acontece, porque eu estava dando aula e teve uma professora que falou assim: Olha, gente, tem uma menina, e falou o nome da aluna. É, olha, a casa dela, a parede é de telha, telha quebrada. Eles fizeram. É tipo um barraco. E eu pensei, caramba, eles têm um telefone com acesso à internet, graças a Deus, né? Pelo menos consegue, a menina consegue assistir a aula. Mas olha só como a realidade ainda, essa realidade ainda existe de miséria. E a gente acha que não existe, porque não tá na nossa realidade. Aqui em Rio das Ostras, a gente subiu o Morro da Portelinha, no Âncora, não sei se vocês já ouviram falar. O pessoal ali vive de maneira muito precária, o esgoto é a céu aberto. Eles brigam por comida. Eles brigam por comida, porque eu já fui levar, o pessoal da igreja já fui levar cesta básica, quentinha, brinquedo para as crianças, ação social que às vezes tem, eu fui para ajudar. E o pessoal lá, gente, poxa, eu acho assim, eles não estão brigando porque eles não têm, sabe? Porque eles têm, é porque eles não têm. Porque ninguém vai se colocar, se prestar esse papel de brigar por cesta básica, sabe? De competir. É porque eles realmente não têm condições. Então, essa realidade ainda existe aqui. É muito complicado. A gente está vivendo uma era que a gente precisa de tecnologia, né? Mas tem muita gente que não tem nem o que comer, que não tem nem onde morar. Sim. Vocês falando assim de escola e tudo mais, né? Que não tem aula e não, o pessoal não tem acesso, a gente não precisa ir longe. Cabo Frio, né? Foi ter aula agora, iniciar as aulas agora, nesse mês. As aulas online foram iniciar esse mês. Eles não estavam até mês passado com material nenhum. Eu sei porque meus filhos estudavam lá. Aí quando eu fui, aí eu acabei me mudando para Casimiro, para Serra, e a sorte foi essa, que eles foram, matriculei eles lá, o pouco tempo que eu morei lá, eu matriculei eles, assim que eu me mudei, e lá eles dão todo dia, eles dão aula, né? Ela manda, no caso, ela não fala, não é online, em Casimiro. O estudo de lá é muito, assim, eu não tenho do que reclamar. Lá eles dão a professora todo dia, a áudio, né? Ela não faz online, mas ela fala, ela explica. E de 15 em 15 dias a gente troca as apostilas. Essa semana foi a semana de avaliação. Aí ela manda as avaliações, explica. Pelo menos, graças a Deus, eu acabei matriculando eles lá, porque se fosse Cabo Frio ou Rio das Ostras, eu não sei o que eu faria também, não. Porque é muito difícil. Porque eu já ouvi gente dizendo que tá dando aula ao vivo, e também já ouvi colegas dizendo que trabalham na prefeitura aqui, e que só estão mandando apostila e alguns vídeos esporádicos. Fica a critério do professor, entendeu? Formular um vídeo e mandar. Então, é muito difícil, gente. Nossa. O pai que tem condição de pagar uma escola particular, ótimo. Agora, aquele que não tem condição, a criança vai ficar com um rombo. Não é fácil, não. Ali na escola, né, a gente vive uma realidade diferente. A escola particular é diferente, né? Desde 20 de março, assim que parou a pandemia, uma semana depois a gente já estava todo adequado, né? A gente tem plataforma própria para poder trabalhar. Mas, assim, eu fico pensando muito nas crianças que
Não tem acesso mesmo. Já tinha pouco acesso mesmo indo, mas ainda tinha. E hoje estão sem acesso nenhum, e isso já vai para 1 ano e meio. É muito tempo para ficar sem conhecimento e fora da escola. E depois todos vão para uma sala só, porque continuam aprovando, não pode reprovar. Não pode E aí vai reprovar. ficar todo mundo na mesma sala. Então vai ter aquela família, mesmo de escola pública, né? Que sempre tem a pessoa que tem uma condição melhor, que colocou o filho numa escola, numa professora particular, que a criança fez todas as atividades da apostila com uma explicação de uma professora. E tem aquele aluno que nem pegou na apostila. E vai ter aquele aluno também que o pai está mais. E vai estar tudo misturado Você falando no caso aí, de aprovação, eu peguei lá na escola esses dias, que por incrível que pareça, não sei como, não tenho a mínima noção, ele foi reprovado no 9º ano. Não passou. Em qual ano passado? Sim, ele foi reprovado. Ele foi reprovado, a escola reprovou. Ele foi até para lá, se eu não me engano, foi no 9º, né? Não tenho certeza se foi no 1º ano ou no 9º, mas ele foi reprovado porque ele foi fazer EJA. Ele foi para lá fazer o EJA. Mas é difícil. Como foi inviabilidade? Nós questionamos isso a ele. E aí? Reprovaram se é um ano que não pode reprovar. E aí? Aí ele falou que foi reprovado e ficou por isso mesmo. Acabou indo fazer o EJA. E para ele foi até melhor, porque ele já tem 18, 19 anos. Para fazer EJA tem que ser maior de idade, né? Entendi. Então, numa turma que só tem criança, né? Que para ele, vamos botar que é criança. Então, ele já não queria mesmo. Entendi. Aí para ele acabou sendo melhor também. Mas também tá falando esse negócio de... É o meu que tá dando eco? Não, eu vou fechar o áudio. É porque quando tá ficando aberto, tá dando eco. É porque eu não sei, mas tem um negócio que parece que acho que a partir de 20 anos, acho que 19 ou 20 anos também, a criança já não pode mais ficar, que já não é criança, né? Já não pode mais ficar em sala. Então, às vezes, devido à idade, ele viu que ele já não ia conseguir fazer o 3º ano, já foi pro EJA. Pode ter sido isso também. Não, o caso dele não era nem em aula. Ele já estava, né, no modo... A gente já estava... Foi esse ano. Ele foi reprovado ano passado, já era online, e ele tá com 18, 19 anos, tá no 9º ano ainda, na 9ª série ainda. Nossa, gente. Tava bem atrasado. Eu acho que rola um processinho. Porque se eles se ele tinha atividade para fazer. Então, ele até que tinha umas notas, pelo que a gente viu, ele até que tinha umas notas boas. Não tinha notas tão ruins assim, não. Pode ser também que ele acabou deixando de, tipo assim, começou a fazer, a frequentar, né? E depois acabou largando, deixando pra lá, né? No meio, por exemplo, no meio do ano, pode ter deixado pra lá e não ter feito prova nenhuma, trabalho nenhum. É porque eu vou te dar um exemplo. Lá em Búzios, eles têm um cartão de dinheiro. Tá dando eco. Eles têm um cartão de dinheiro, porque a escola precisa garantir a alimentação do aluno. Então, eles dão um cartão de dinheiro com dinheiro, acho que é 200 e poucos reais para cada criança. É bom, né? Porque aqui em Rio das Ostras o pessoal ganha uma cesta básica. Eu acho melhor do que, do que ganhar uma cesta básica. Melhor ganhar os 200 reais, a pessoa vai no mercado e compra o que a criança precisa. Enfim. E só pode ganhar esse dinheiro caso o aluno acesse a aula, ou ele participe dos grupos de WhatsApp, ou eu tô falando aqui que o aluno só vai ganhar, só pode ganhar esse dinheiro caso ele participe de alguma forma de aula. Ou ele participe da aula ao vivo, ou então ele assista os vídeos e mande fotos da atividade, ele grave vídeos, o pai grave vídeos das crianças fazendo os desafios que a gente manda, ou então ele devolva a apostila corrigida na escola, mesmo que ele não vá de vídeo, não faça nada. Ele não tem internet em casa, mas a criança fez a atividade e o pai devolveu a atividade feita na escola para a gente poder corrigir, para a gente saber que a criança está fazendo. Aí já até surgiu lá semana passada, que caso o pai não tenha ido ainda buscar, né, a família não tenha ido buscar a apostila na escola, a prefeitura vai levar a apostila da criança em casa, né? Então,
Assim, são vários meios. Talvez possa ter acontecido de ele não ter acessado nada, não ter feito nada, nem ter dado atividade, mandado fotos de atividade, nem ter entrado mais nas aulas ao vivo ou então aulas gravadas. E aí os professores estavam monitorando ali. Eu tive uma aluna no passado que eu não sei como é que ficou a situação dela. Eu dava aula no terceiro ano e ela entrava quando ela queria. Eu tinha que dar falta para o aluno. Caso tinha duas opções, ou o aluno assistia a aula ao vivo, ou ele assistia a aula gravada. E eu pegava o vídeo e colocava na plataforma. E eu tenho acesso do aluno que não está assistindo a aula. Então, o aluno não assistiu a aula. Eu tô vendo ali quem assistiu e quem não assistiu. O aluno não entrou na minha aula ao vivo, ele vai ganhar falta. E ela ganhou falta o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. E aí reprovou. Eu falei, olha, eu não tenho mais o que fazer. Ela vai ser aprovada por continuidade. Ela foi aprovada por continuidade. Entendeu? E aí, eu lembro que a coordenadora mandou colocar na lista, no diário, evadido. Aluno evadiu. Porque começou a faltar e não deu mais as caras, evadiu. Ela, no final do ano, nem encostava mais no sistema da escola, evadiu. Entendeu? Talvez possa ter acontecido isso. Mas se a escola nem ao menos se explicou, não soube nem se explicar, entendeu? É difícil. Mas, gente, só problema, né? Mas vamos torcer para dar tudo certo. Vou continuar, né? Antes de eu falar sobre a Unesco, né, sobre os 4 pilares da educação do século XXI, eu queria falar um pouco para vocês sobre o estudante e a rede de aprendizagem deles, porque hoje em dia a gente tem estudantes que vivem, né, uma geração assim que tem muita mídia social e o professor ele já não é mais o centro de aprendizagem dentro de uma sala de aula. O centro da aprendizagem ali é o estudante, né? Uma das coisas mais importantes que um educador ele pode fazer é apoiar os alunos no desenvolvimento deles, né? É uma rede de aprendizagem para que uns possam aprender com os outros. Então, ajudar os alunos a se conectarem com outras pessoas, compreenderem os seus medos, os seus anseios, suas dificuldades, suas potencialidades, para que a gente possa ajudar esse aluno a melhorar, tá? E agora eu vou ler os 4 pilares da educação para o nosso século. O primeiro é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, aprender a conhecer. O domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. Então, ele vai aprender a aprender. Ele é complicado de entender, mas a criança, ela vai aprender como ela aprende. Como que vocês aprendem? Cada um aqui tem uma maneira de aprender, né? Uma maneira que é melhor de aprender. Quando você quer aprender uma coisa nova, o que você faz? Você pesquisa no YouTube ou você lê um manual, você lê um texto? Eu não gosto muito de assistir, eu tô falando de mim, tá? Quando eu quero saber alguma coisa, eu não gosto de assistir vídeo no YouTube. Eu pesquiso e leio em algum blog, em algum site. Então, é uma maneira de aprender. Eu sei como eu aprendo. Então, um dos objetivos é aprender a aprender. Algo relacionado a processos e habilidades cognitivas. A gente precisa ensinar os nossos alunos a aprender a aprender. Aprender a fazer. Competências que tornem as pessoas aptas a enfrentar várias situações e trabalhar em equipe. Então, a gente trabalha muita coisa aí nesse pilar. Resiliência, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de se sair de diferentes situações, tá? Aprender a conviver. Direção da descoberta progressiva do outro e da interdependência quanto à participação em projetos comuns. Então, é aprender a conviver com o outro, né? Aí dá para abordar preconceito e tudo mais, porque eles vão ter que aprender a conviver uns com os outros. E o último pilar é aprender a ser. Desenvolvimento total da pessoa, pensamento autônomo e criativo, formular seus próprios juízos de valor. A gente até falei sobre isso na aula passada, que a gente falou de Piaget, né? Falamos de Vygotsky, das fases do conhecimento. A gente trabalha, desde quando a criança é pequena, valores. Mas a criança, conforme ela vai crescendo, ela vai formulando seus próprios juízos de valor. Ela vai vendo o que ela concorda, o que ela discorda. E a gente precisa estimular isso nas crianças.
Então, mais um esquema, né, da função social da escola, que é a realização plena do ser humano. Como que isso acontece? Através da construção de passagens dos princípios para um projeto pedagógico, precisa das práticas e ações dos educadores. O currículo, que são os conteúdos, é a trajetória da formação dos alunos, porque é através do conteúdo que a gente vai ensinar as crianças questão de valores e questões morais, né? As crianças vão ter esse conhecimento para melhor entender a sociedade global e melhor conviver e agir em sua comunidade e no seu trabalho. E a partir disso tudo, essas crianças vão ter uma aprendizagem significativa. O que é isso? É uma aprendizagem que eles consigam colocar em prática aquilo que eles aprenderam. E o que a escola tem a ver com democracia? Tá? A democracia é algo muito amplo, tá? Eu vou falar a diferença de valor e de processo agora para vocês. Ela não se resume a apenas votação, tá? Escolher um representante por meio do voto. Democracia não é só isso. Então, democracia é o que diz respeito a valor. Diz respeito àquilo que tem importância para a vida das pessoas, para as formas de organização da vida coletiva, que é expressa nas leis, tá? E também é um processo. Ao afirmar a democracia como um valor, uma sociedade busca caminhos para assegurá-la. Nesse sentido, a democracia não é algo dado, mas um processo em permanente construção. Ela é construída no cotidiano das nossas relações, fruto do trabalho coletivo. Então, uma escola, ela precisa ser democrática, tá? O processo de uma escola democrática começa com a construção do projeto político-pedagógico, que eu até falei com vocês. Todas as pessoas que trabalham na escola participam, não é só os professores e diretores. Não é só o coordenador e diretor. Todo mundo precisa participar. Até a comunidade pode participar. É ali onde vai estar regulamentado tudo que os alunos e orientadores e professores vão fazer e a função social daquela escola naquele lugar, tá? A escola pode ser um espaço privilegiado de exercício da democracia como valor e como processo. Pelo convívio, crianças e jovens aprendem limites que permitem situar o seu direito individual em relação ao direito dos outros. Então, eles vão aprender até onde o direito dele termina e começa o direito do outro. É um lugar, por isso que é um espaço privilegiado, porque ali eles aprendem esses limites, eles podem ser eles mesmos, né? E criar, aprender a lidar com o outro, tudo mais. A noção de democracia como processo no cotidiano escolar acontece por meio de uma gestão democrática do ensino, no convívio onde a noção do nós aflora e deve ser cultivado. Então, a gente sempre estimular no aluno esse conceito, na criança em si, né? Esse conceito de democracia. Aprender a conviver com o outro e respeitar o seu limite é um princípio básico da convivência democrática. E, como eu falei, né, que a comunidade também participa da construção do projeto da escola, eu trago esse tópico. Como que a escola e a comunidade se articulam, né? A escola é uma instituição que representa um importante centro de convivência coletiva, um espaço de troca de conhecimentos e de socialização. Então, o aluno ali dentro, ele não só vai aprender conceitos básicos para ele passar em provas, em concursos, mas também ele vai aprender a conviver. Tá? E tem uma estreita relação com a comunidade que está inserida. Por quê? Porque o aluno que estuda naquela escola, a gente depende de saber o contexto que ele está inserido, né? Como a escola, digamos que é uma escola que está, sei lá, vou pegar de novo o exemplo da favela. E digamos que é uma escola que está lá na favela. Ela tem relação com a comunidade que ela está inserida. Não tem como a gente trabalhar certas coisas com esses alunos sem conhecer a realidade em que eles vivem. Então, a escola, ela se articula com a comunidade dessa maneira. São diferenças sociais, socioeconômicas, socioculturais, tá? A escola é espaço próprio da tarefa educativa e está inserida num todo social, amplo e complexo. Por isso, deve buscar conhecer e estabelecer uma boa relação com o seu entorno. Mais uma vez, a escola é um espaço de tarefa educativa. Todos que estão ali são educadores. Os pais lutam
para que seus filhos frequentem a escola, porque sabem o valor que o conhecimento tem na vida em sociedade. E os alunos estão na escola para ter acesso ao conhecimento. Os professores estão na escola para garantir esse acesso de forma mais direta, por meio de situações de ensinagem, né? São situações que a gente possibilita que os alunos aprendam. Eles vão aprendendo uns com os outros, com a gente explicando, com um vídeo, com uma brincadeira. A gente está sempre ensinando, né? Então, situações que possibilitem aos alunos a aquisição do conhecimento sistematizado. A equipe gestora está na escola para assegurar condições propícias ao encontro entre alunos, professores e conhecimento. A sala de aula principal loca de encontro e sistematização de conhecimento e de socialização. Então, a sala de aula é o local que eles vão socializar, é o local que eles vão aprender uns com os outros. Como eu já falei, peraí, isso aqui eu já falei. Tá. A escola não é uma instituição solta no espaço, ela tem uma história que foi construída por aqueles que em algum momento das suas vidas por ela passaram. Então, Aline, eu lembro da escola, de como foi a minha primeira série, a minha segunda série, a minha terceira série. Ela faz parte da minha memória, ela tem uma história em mim, né? É muito significativo. É algo muito grande. Vocês, dentro de uma escola, mesmo trabalhando numa secretaria, vocês vão marcar vidas, né? Marcar vidas, marcar sentimentos, memórias das crianças. Isso é muito importante. Tão mais significativo do que o prédio e as instalações é a qualidade do trabalho pedagógico que se realiza no interior da escola. E para cumprir sua função social, a escola necessita estar em ligação permanente com o contexto social, histórico, político, econômico e cultural do entorno daquele lugar, a partir das famílias que frequentam aquela escola, tá? É comum, Tatiana, que trabalha em escola, ela talvez perceba isso. Às vezes, mesmo sendo escola particular, a gente vê criança carente. E a gente vê criança que é desassistida pelos pais e que nem parece que está estudando ali. Nem parece, você não sabe nem como que estuda em escola particular. Sabe? Nós passamos por uma situação lá que a coordenadora me deu muita pena. A coordenadora chegou para a menininha, ela estava fazendo teste de leitura com ela, né? Aí ela falou assim, mas você não tem ninguém que te ajude em casa? Que você precisa treinar para quando a gente for fazer o teste de leitura, a gente está vendo se você está desenvolvendo, conversando com ela. Como você não tem que ajudar? Ela falou com a coordenadora assim, eu tenho meu cachorrinho. Aquilo me partiu o coração de uma tal forma, eu não acreditei que ela falou aquilo. A coordenadora, né, insistindo com ela se tinha alguém que pudesse ajudar, ela simplesmente falou que só tinha o cachorrinho dela em casa, que ficava assim, ela notava que tinha mais presença com ela do que os próprios pais. Mais uma vez, a gente percebendo que a gente tem que olhar essas crianças de maneira individualizada. Porque olha só as situações que a gente vai ver. Vocês vão ver. São crianças que não querem ir embora para casa. Às vezes ficam, a gente tem que empurrar eles para fora da escola para ver se vai embora. Porque se deixar, ficam. Prefere estar na escola do que em casa. Prefere estar na escola do que em casa. Olha só, né? Que coisa. Não, e independente da idade. Os muito pequenininhos não, mas a partir do segundo, terceiro ano, eles já têm esse negócio do querer, né? Uhum. Mas até os maiores, ensino médio, eles ficam mesmo... agora com a pandemia não, né? Porque estão bem reduzidos, a gente está controlando, então deu a hora, eles já tem que sair. Mas antes, tinha aluno que às vezes pedia, só mais um pouquinho. E ficava lá e se deixasse não ia embora, não. Tá vendo como é que é importante vocês estudarem esses processos? Porque isso vocês vão utilizar em sala. Vocês podem achar assim, nossa, não tem nada a ver com o meu curso, eu tô fazendo curso de secretaria, tô vendo isso. Mas, gente, é necessário, porque vocês vão ver muitas situações. Não basta, olha só esse último tópico que a gente precisa, a escola precisa ter ligação com o contexto social, né? É tanta coisa que a gente precisa prestar atenção, sabe? Não é só se essa criança tem dinheiro, se essa criança tem família, é tanta coisa, se a criança come. Eu já trabalhei em uma escola que a menina ia com fome para a escola, nem parecia que, sabe, tinha mãe. Eu tinha vontade de pegar a criança para mim.
tinha vontade de pegar a criança pra mim, pra eu criar, sabe? Eu já tive essa vontade. Porque a menina ficava jogada. Então, é assim, é muita coisa. Vocês vão ver muita coisa, sabe? Bem, existem distanciamentos entre a escola e a comunidade, provocado pelas expectativas não atendidas de ambas as partes, escola e pais e comunidade. Para os pais, é na maioria das vezes uma caixa preta. É engraçado, porque às vezes os pais não têm noção de escola, gente. Vai ser comum vocês estarem numa secretaria, né, trabalhando lá, toda aquela questão burocrática e tudo mais. E vai chegar aquele pai dizendo que o filho dele não está aprendendo, que o filho dele não está entendendo a atividade, e aí vai a coordenação, até vocês mesmos, explicarem o porquê da professora trabalhar daquela maneira, o porquê da professora explicar, brincar, porque tem pai que vai dizer que a criança só vai para a escola para brincar, aquela coisa, e não é uma caixa preta, né? A escola é um lugar de troca social, um lugar de aprendizagem, um lugar de estabelecer vínculos, de aprender conteúdos, é muita coisa. E tudo que é feito ali tem um objetivo totalmente amarrado, que é a construção do conhecimento junto com o aluno, tá? Então, estejam preparados para esse tipo de situação, tá? Ó, a escola é vista como um espaço de trocas sociais pelos alunos, mas a socialização não é um aspecto valorizado pela equipe escolar. Às vezes, temos escolas tão tradicionais que não apoiam a socialização, porque o objetivo é produzir conhecimento para que essas crianças tenham resultados no futuro. Já vi muita escola dizendo: aqui tivemos tantos aprovados no Enem. Não que não seja, todo mundo quer ter filhos que passem em faculdades públicas e tenham boas profissões, não é isso. Mas a gente precisa valorizar tudo isso, valorizar todos os processos que acontecem dentro de uma escola. Tá? A escola e as famílias perdem com a falta de convívio, né? Quando a gente percebe esse distanciamento entre escola e família, quem perde é o aluno, tá? Porque um precisa apoiar o outro. Nem sempre a escola reconhece que o respeito à cultura e à forma de viver dos grupos sociais a que pertencem seus alunos é o primeiro passo para que se possa existir uma comunicação genuína entre ela e a comunidade. Aqui a gente está falando de escolas pobres, de escolas que ficam em lugares precários, tá? A escola, ela precisa reconhecer o local e se aproximar das famílias, tá? Quando os pais se envolvem na educação dos filhos, a chance de sucesso das crianças nos estudos é bem maior. Uma comunidade bem informada pode contribuir de forma decisiva para a melhoria da qualidade da escola, porque o PPP é construído em conjunto. Então, eles podem participar, eles devem participar e opinar, porque é o melhor para os filhos, né, para as crianças que estudam ali. A mudança da relação escola e comunidade requer que a própria equipe escolar reconheça a escola, não apenas como uma instituição voltada para a transmissão do saber, mas também como um importante espaço de convivência humana, né, que existam trocas, onde todos são aprendizes. Tá? Peraí. Escola e cultura, que tipo de relação é essa? Peraí. A cultura diz a todo modo de vida de uma sociedade, se refere à forma como as pessoas e os grupos sociais produzem a sua própria existência a partir das influências que recebem. Então, isso é cultura. É o modo de vida e como as pessoas produzem a sua existência. É aquilo que ela produz. Então, a minha casa, ela faz parte da minha cultura. A partir das minhas influências, da influência que eu recebi, eu criei o meu espaço. Tá? A influência da cultura geral sobre as pessoas e as instituições não se dá de maneira determinística, de cima para baixo. Ao contrário, o que existe é uma via de mão dupla, onde os conhecimentos vão e voltam, onde as vivências vão e voltam, e as pessoas vão sendo influenciadas e construindo a sua própria existência.
Na vivência diária de uma instituição, né, uma escola e de um lugar, as pessoas e os grupos que ali se formam vão produzindo novos modos de vida humana e assim recriam a cultura geral. As crianças ali, elas vão compartilhando conhecimentos, vão compartilhando as experiências e aprendizados e vão aprendendo. Nós, enquanto adultos, podemos ajudar os mais novos, né? Contar, falar, conversar, mostrar experiências e tudo mais, e a partir dessas influências eles vão construindo a sua própria cultura. Vocês talvez, né, nós adultos, não temos tanta noção, mas às vezes as coisas que a gente fala marcam a mente dessas crianças, né, desses jovens que ainda estão estudando. O que a gente fala tem diferença. Então, vocês dentro de uma instituição de ensino, né, de uma escola, lembre-se sempre que vocês vão ser educadores também ali. E o que vocês falam pode fazer diferença também, tá? No interior de uma instituição, as pessoas são influenciadas tanto pelos aspectos provenientes da cultura geral da sociedade como um todo, tanto pelo que a pessoa passa na vivência da realidade que a cerca, que pode ser chamada de uma cultura específica. Essas influências não são aceitas de forma pacífica pelas pessoas, passam pela sua reflexão, resultando muitas vezes na criação de novos aspectos incorporados nessa cultura específica. Então, as pessoas passam por uma reflexão sobre um pensamento a partir daquele conhecimento, daquela cultura que ela recebeu de outra pessoa, e aí ela cria a sua própria existência, ela cria a sua própria cultura. Nas escolas, as pessoas e os coletivos, né, os grupos, né, o ato de conversar, de criar relações, são sujeitos e agentes da cultura e da história. Para André Chervel, a escola é mais do que um lugar de transmissão de uma geração a outra dos conhecimentos sistematizados. Ela é um lugar onde se criam novos conhecimentos e onde se cria uma nova cultura, porque ali eles vão conversando, vão trocando, vão compartilhando experiências, saberes, críticas, discussões e aí vão aprendendo. Duplo papel da escola de formar não somente os indivíduos, né, para o trabalho, mas também uma cultura que vem, por sua vez, penetrar, moldar, modificar a cultura da sociedade global. É algo que está em constante desenvolvimento e constante mudança. Ao se relacionarem com os alunos, seus pais, com os participantes da comunidade, a equipe gestora e os professores estão construindo saberes e valores. Então, mais uma vez, um aprende com o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Uma escola identificada por sua cultura especial detém força para influir na cultura da comunidade. Então, a escola, ela tem um papel fundamental na construção também da comunidade, do entorno que ela está. A construção da história e da cultura de uma escola depende de todos. Sem partilha, não se cria uma cultura positiva para a escola. Então, hoje a gente falou aqui de muitos processos educativos relacionados à cultura, à sociedade, ao conhecimento que esses alunos adquirem, à função social da escola, a função até da tecnologia que a gente está tendo na sociedade atual, né? Foram muitos conhecimentos. Eu vou só terminar um pouco aqui com vocês, falando no livro, falando sobre contexto social. Aí. Deixa eu aqui. Peraí, gente. Vou compartilhar já. Aparecendo? Peraí. Bom, a gente dá um zoom para ficar melhor. Contexto social, tá? No meu PDF está na página 57. Vou começar com o papel da mídia, tá? Papel da mídia na escola.
Nessa unidade, vamos conversar sobre o contexto social em que estamos inseridos, nós e a escola. Sendo assim, quero propor uma reflexão sobre alguns pontos muito presentes no nosso dia a dia, que se relacionam diretamente com o cotidiano escolar. Um deles é o papel da mídia nas nossas vidas. Você pode estar se perguntando, mas afinal, o que o papel da mídia na escola tem a ver com o nosso curso? Eu responderia que tem muito a ver, pois eu acho importante abordar a questão da mídia na escola por entender que todos os meios de comunicação exercem influência marcante na nossa formação como educadores e na formação dos educandos também. Defendemos nesse curso que o espaço educativo vai além da sala de aula e a mídia, rádio, televisão, jornal e cinema exerce um papel de fundamental importância na organização escolar. Ainda mais agora, né, gente? Que a gente está vendo aí que cada vez a escola ela chegou num ponto que não tem como retroceder. Nada vai ser mais como antes. As crianças passaram a ter acesso a uma nova forma de aprender, tá? Então a mídia ela tem papel fundamental. Vale ressaltar que a aprendizagem de vida se dá em diferentes contextos, como o trabalho, a igreja, o grupo de amigos, os locais de diversão e a própria escola. Isso tudo mostra a necessidade de estarmos abrindo o espaço escolar a outros horizontes e sempre considerarmos os aprendizados que temos na vida como importante. Vamos falar de televisão. Este veículo de comunicação, que é um dos produtos da indústria cultural que mais provoca discussões sobre suas consequências na vida dos cidadãos, seja de formação ou de alienação, vai ser tratado aqui sobre a perspectiva de educadores. Independente das nossas opiniões sobre a televisão, o fato é que ela faz parte da escola, porque somos todos educadores e educandos e telespectadores. Então, eu sou aluna, eu sou professora e eu também sou telespectadora. Portanto, escola e televisão cruzam-se, sobrepõem-se nos sujeitos sócio-históricos que compõem o grupo escolar. Somos então telespectadores de muitas horas diárias e os alunos, com certeza, dedicam mais horas em frente à TV do que as tarefas da escola. Dessa maneira, propomos pensarmos o papel do meio de comunicação como espaço de discussão crítica construtiva no processo de ensino-aprendizagem. Você conhece alguém que não assista a algum programa de televisão? Eu conheci muitas famílias que não tinham geladeira, mas tinham televisão em casa. Gente, hoje em dia, a gente percebe que a televisão até realmente está sendo deixada de lado. Vocês percebem isso? Que a televisão eu consigo perceber que às vezes a televisão é de lado. Sim. Aqui em casa a gente quase nem mais assiste, só as crianças mesmo, para poder ver desenho, porque vem desenho, mas aqui em casa eu nem abro o jornal mais. É difícil, né? Acho que a gente tá sem paciência. Eu me vejo sem paciência até para assistir. Não, porque não tem tempo. O tempo que eu tenho, eu não quero me prender a algo que eu vá ficar presa depois, tipo uma série ou então um filme muito longo. Eu percebo que as pessoas sempre querem estar frente à TV para aprender algo que agregue ali a vida delas, entendeu? Se for para perder tempo, e hoje em dia a gente tem tanta facilidade de informação rápida, a gente pega o Instagram, tem lá Reels, que é um vídeo rápido. Aí você entra no TikTok, é um vídeo rápido também. Quando você chega para ver uma TV, você não tem paciência, porque o filme tem lá 2 horas de duração. A pessoa já está tão acostumada com tudo rápido que ela já não consegue mais. É uma questão aqui cerebral, né, de estímulo, que o cérebro passa a querer uma coisa mais rápida. E tá tudo tão difícil também que as pessoas desgostaram. Então, aqui no texto, a gente está tratando de TV, mas a gente também não sabe, né? Quando que esse livro foi feito. Se esse livro foi feito antes da pandemia, eu até daria algum crédito, mas agora, depois que a pandemia veio, aí mesmo que a gente cansou de TV. A gente gosta de computador e telefone, né? Pra gente ter acesso à rede social, então, como eu posso falar? Enfim, redes sociais e aplicativos de YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, essas coisas, né?
A gente fica sabendo das notícias, mas através de redes sociais, ou então de leitura na internet, notificação do teu telefone, nem sempre a gente vai parar para ver. Ou então a gente olha o Twitter lá, o que tá lá no top do Twitter, a gente nem sempre vai ter paciência para ver o jornal. Eu gosto de ver jornal, mas aí a gente põe para ouvir e vai fazendo outras coisas, né? Não é mais como antes, da pessoa sentar para assistir o jornal. Bem, proponho pensarmos o papel desse meio de comunicação como espaço de discussão e crítica construtiva no processo de ensino-aprendizagem. Uma primeira consideração sobre esse tema diz respeito ao fato de que hoje em dia nós somos mais ligados a programas de televisão do que a outros meios de comunicação, como rádio ou jornal, né? Há mesmo aqueles que temem que a televisão venha suprimir estes outros veículos de comunicação. Realmente, rádio e jornal são coisas muito obsoletas, até porque a gente hoje lê jornal na internet, não precisa do papel. Porém, cada um tem o seu valor e sua importância. No entanto, o que acontece é que a televisão tem atingido muito mais a população como um todo. Hoje em dia, a gente, com essa questão de Smart TV, a gente até tem televisão, mas é como se fosse um computador. Às vezes as pessoas gostam de programas específicos, como o Big Brother e tudo mais, né? Que só passam em um canal, tipo Globo, mas a pessoa pode pagar aquele Globo Play e assistir em qualquer lugar. No telefone, no tablet, no iPad, no computador, em outro horário. Ela não precisa assistir a televisão naquele horário, né? Devemos, portanto, destacar a sua importância e podemos verificar que, como concorrente da escola, a televisão está em vantagem pelo uso da alta tecnologia para alcançar o interesse de entretenimento das pessoas. Agora pensem numa criança. A criança ela está acostumada a mexer em telefones e ver galinha pintadinha na TV, Bob Zoom, ela está acostumada àquele monte de cores e luzes piscando, e ele adora a aventureira dançando, cantando uma música e contando uma história, trazendo ela para um mundo cheio de cores, de sons, de ludicidade. E aí o professor, ela está em casa, ela está assistindo, ela chega na escola, tá o professor com papel em branco para ela escrever. A criança não vai prestar atenção no professor nunca. Então, é necessário que a escola mude a forma de ensinar também, para que ela atinja as crianças como um todo, tá? Por isso que no texto diz o quê? Cadê? Devemos, portanto, destacar a sua importância e podemos verificar que, como concorrente da escola, a televisão está em vantagem. No caso, não é só televisão. Telefone, tablet, YouTube, Netflix, eles estão em vantagem pelo uso da alta tecnologia para alcançar o interesse de entretenimento das pessoas, tá? No entanto, ela não está apenas a serviço do entretenimento, ela também ensina. E é aí que leva vantagem sobre a escola, pois aparentemente ela não pretende ensinar, mas ela ensina. E enquanto que a escola, aparentemente pretendendo ensinar, ela não consegue ensinar. Com a TV, aprendemos modos de falar, padrões de comportamento, modos de julgamento, informações sobre diversos assuntos. Na escola, podemos dizer que aprendemos o mesmo. A diferença principal é que na escola a linguagem escrita é privilegiada, enquanto na TV a linguagem privilegiada é a oral. Esse é um ponto importante que devemos pensar. A linguagem na escola está muitas vezes destituída de significado para aqueles aos quais se destinam, e o resultado pode ser observado no imenso número de desistência da escola. Então, em escolas públicas é comum o índice de defasagem alto, porque é muito difícil estudar, né? Às vezes a criança vem de uma família carente, então é mais difícil, tá bom? Pela divulgação de várias pesquisas, sabemos que a televisão é o meio de comunicação mais utilizado na nossa sociedade e se inseriu entre nós de maneira tão definitiva que pode ser considerada um padrão universal na nossa cultura. Todo mundo no mundo inteiro tem televisão. Por que será? A TV, além de seduzir o telespectador e ser de fácil acesso, possibilita uma cobertura de informações sobre os diferentes acontecimentos da nossa sociedade, assim como de outros, que só temos contato via a tela. Vou pular aqui, peraí.
Vamos pular para educação inclusiva, tá? Vou liberar vocês 8h30 para vocês descansarem, dar uma olhada na plataforma. Quem não enviou o texto ainda enviar, tá? Educação inclusiva. Educação para todos. A Constituição Federal assegura o direito a todos os cidadãos à educação básica. Foi o que a gente leu lá, né? No entanto, se falarmos em educação inclusiva, parece que nem todos estão realmente garantidos nesse direito. Você concorda que a educação deve realmente ser para todos? E aí, gente? O que vocês acham? Vocês acham que a educação brasileira é para todos? Não, na educação brasileira não é para todos, né? Você mesmo citou, quando você estava no outro slide, que tem áreas do nosso Brasil que as crianças não têm acesso à escola. Esses dias eu não sei qual lugar que passou, que teve escolas que fecharam. E já tinham crianças que andavam assim, quilômetros para chegar naquela escola. Criança que existe. Já era uma realidade muito difícil. E fechou. Nem sei por que motivo lá. E a gente fica muito chateado, muito triste, né? Porque eu acho que essa educação deveria ser para todos. Mas a gente sabe que não é. Inclusive, um dia desse, minha filha trouxe um dado, minha filha de 11 anos, que eu não sabia que existia. Eu não sabia que presos tinha assim, direito de fazer Enem. Tinha possibilidade de fazer um Enem. É um Enem diferente, mas tem. Eu nem sabia que existia isso. Eu não sabia que eles também tinham essa oportunidade de poder fazer o Enem. É um Enem diferente, né? Se chama Enem PPL. Pois é, eu não sabia disso. Então, a educação é para todos, mas no Brasil acho que ainda existe uma boa parte que a gente não vê isso. Eu não sabia do Enem PPL. Eu também não. Se você quiser procurar na Wikipédia, tem. Lá no... Eu tô pesquisando agora. Eu nem sabia disso. Ela É verdade, é isso mesmo. Ó, Exame Nacional do Ensino Médio voltado para as pessoas que vivem em unidades prisionais e socioeducativa. Então, por exemplo, quem vive, tipo, vocês sabem, antigamente tinha a FEBEM, né? Que agora é Fundação Casa. Ou então CRIAM, criança assistindo no CRIAM. Ou lá no Rio tem o Padre Severino, tem um monte de educandário, né? Que é um nojo, gente. É uma situação super precária. Eu não consigo nem imaginar se esses jovens realmente querem fazer esse PPL. Quando vocês tiverem oportunidade, é uma das poucas coisas que eu tenho paciência para assistir. Eu gosto muito de assistir. Eu descobri há pouco tempo que eu gostava também, porque eu nunca tinha parado para assistir. Vídeos relacionados a situações culturais. E tem muito vídeo tipo Tropa de Elite, sabe? Esses filmes tipo Tropa de Elite. E na Netflix tem um documentário chamado Juízes. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, o negócio é muito legal. Se vocês quiserem... Cadê? Documentário, ó. Esse aqui. Não, é juiz. Não, é juízes, cara. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ah, é juízo. Esse aqui, ó. Esse aí, juízo. Ó, depois vocês assistem esse negócio. O negócio é horrível. Vocês falando aí de Enem PPL... Me fez lembrar, porque eu não consigo imaginar um jovem que fica num lugar numa unidade socioeducativa fazendo um Enem, cara. O pessoal ali é totalmente desassistido. Tem que ver o lugar que eles ficam. É um lugar cheio d'água. É tudo jogado, eles ficam amontoados. É tipo uma cama para 5 pessoas, sabe? Deveria ser um lugar que eles iriam aprender a ser adultos, aprender a ter uma profissão. Eles devem chegar lá com mais ódio da vida do que quando eles entraram. A hora que eles saem, é aí que eles vão querer cometer delitos mesmo, sabe? Talvez devia ressocializar e tá piorando a situação. Não, gente, quando vocês puderem, assistam. Como é que é o nome? Juízo.
É muito triste. Mas é muito interessante, porque a juíza vai mostrando a realidade dessas crianças, né, desses jovens, tipo 16 anos, 17 anos, e aí tem o interrogatório, sabe? Tem ali aparece a juíza, aparece o menor de costas, e eles colocam um ator para fazer a fala do menor. Mas toda a situação que é filmada é real. Eles só colocam o menor de costas para não aparecer o menor de verdade, porque não pode mostrar o rosto. Mas quando aparece o menino falando, ou uma menina falando, é um ator que tá falando no lugar da pessoa, para parecer que é real, só pra gente poder entender o contexto. Tem um que o menino matou o próprio pai. Ele matou o próprio pai. E aí ela fala, você sabe por quê? Por que você fez isso? E ele fala, porque eu apanhei, ele me batia muito. Então eu tava cansado de apanhar. E aí eu matei meu pai. Ele explica, ele dá detalhes. Depois vocês assistam. Vocês vão entender por que tem muitas escolas que não valorizam o contexto que o aluno está inserido, porque tem situações que não vale nem a pena valorizar aquele contexto, né? A escola vê assim, não, a gente está dentro de uma favela, os professores, né, a coordenação, a gente não tem o que valorizar aqui, isso aqui é horrível. Mas o certo é você valorizar e mostrar uma realidade diferente daquela para que para que a criança entenda, o aluno entenda que não é aquilo ali que ele quer para o futuro dele. Né? E eu deixo aí como tarefa para vocês para a semana que vem a pergunta: a educação ela é realmente para todos? Vocês podem pegar qualquer ponto, vocês podem pegar as crianças que vivem no Acre e dissertar sobre isso, vocês podem pegar as crianças que desistem porque precisam trabalhar, as crianças que vivem na favela e elas têm dificuldades financeiras, dificuldades sociais. A educação ela é realmente para todos? Tá? Vou até colocar no chat aqui, para deixar salvo. Vocês vão escrever uma lauda para mim. O que é uma lauda? É uma página digitada. Ó, a educação brasileira. É realmente para todos? Tem número de páginas ali? Uma lauda. Uma lauda. Umazinha só. Uma lauda, não. O que é uma lauda? Não tem a página do Word? Uma página, uma lauda. Ah, entendi. Eu vou botar a entrega até dia 6, tá bom? Mas não pode deixar de me enviar até o dia 6 mesmo, tá, gente? Tá. É 6 do 8. 6 do 8? 6 do 8? Não é 6 do 7, não? É 6 do 8. Mas 6 do 8 é só o outro. É um mês e 10 dias praticamente. Semana que vem é 6 do 7. Então, Não, semana gente, 6 do 7. Olha só, eu não vejo. E eu que não, 8, gente. Ô, garota, já tá passando demais depressa, não inventa, não. Tá acabando, gente. A atividade online que você falou, tem tempo para fazer na plataforma? Eu vou colocar sem tempo, Ah, tá bom. tá? Porque senão vocês ficam nervosas, achando que vai acabar o tempo. Eu vou colocar sem tempo. Tá. Tá ótimo. Tá, mas aí essa avaliação fecha domingo. A avaliação fecha dia 3. Tá? Vou abrir daqui a pouco. Até umas 10 e pouco eu abro. Fecha dia 3. Dia 3 não, dia 4. Dia 4 até meia-noite, hein, gente? Até 11h59. Então aí vocês vão ter a semana e sábado e domingo para poder realizar. Eu já vou lançar a nota da atividade que vocês já enviaram, da atividade online. E vou ficar aguardando até dia 6 a atividade da educação brasileira, tá? Bem, vou continuar aqui para a gente terminar. Por educação inclusiva, entende-se o processo de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais ou com distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino em todos os seus graus de escolaridade. Eu já trabalhei com um aluno autista em sala de aula
que eu não tinha suporte. E tá na lei que o aluno autista, ele precisa de, não um cuidador, é um mediador, tá? É lei. Então, é mais um ramo, assim, que vocês podem puxar. A educação brasileira, ela é realmente para todos. Porque, às vezes, o aluno especial, ele está inserido ali em sala de aula, e lá no sistema, né, no censo escolar, vai estar lá que o aluno está em sala de aula e ele está aprendendo, mas não, ele não está tendo sucesso na aprendizagem, tá? A noção de escola inclusiva surgiu a partir da reunião da Unesco em Salamanca, na Espanha, em 1994. Então, ok, 26, 20, quase 27 anos atrás, né? Desde então, as discussões sobre inclusão ganham espaço em todos os países. No Brasil, essa discussão vem tomando uma dimensão que vai além da inserção dos alunos com deficiências, pois eles não são os únicos excluídos no processo educacional. Tem muita criança que não é deficiente e tem dificuldade e precisa de suporte. Vamos pensar agora numa escola pública. Às vezes a criança ela precisa de uma fono, precisa de um psicopedagogo, precisa de uma terapia, e a demanda é tão grande que eles não têm, acabam não tendo isso. Eu lembro que eu tive uma aluna que ela tinha muita dificuldade na escrita. Ela falava errado. Por ela ter aprendido a falar errado, tipo, placa, ser praca, sabe? Esses errinhos assim de troca de letras. E eu sempre tentava corrigi-la e tudo mais. E eu falei, olha, ela precisa de fono, porque ela tá falando errado e ela tá escrevendo errado. E aí a mãe, né, a avó, tinha conhecimento aqui no município, trabalhava na Secretaria de Saúde, arrumou uma fonoaudióloga de graça lá no centro de reabilitação. E eu falei para ela, eles vão liberar a sua neta, porque era a avó dela que conseguiu. Eu falei, eles vão liberar a menina, porque a demanda para o município é tão grande que uma fono, ela vai preferir tratar uma criança que não consegue falar. Tem criança que não consegue falar. Vai preferir dar o suporte para uma criança que não consegue falar do que dar suporte para uma menina que está escrevendo, que está inserida na sala, está na sala de aula, está tentando aprender. Eu, enquanto professora, estava dando suporte e ela faz tudo direitinho. A questão é que ela está com uma dificuldade na fala que está afetando a escrita. Não deu outra. Em um mês a menina foi liberada. Porque a demanda no município é tão grande, gente, que muitos alunos que também necessitam, não só deficientes, são excluídos, tá? O sistema regular de ensino tem demonstrado uma deficiência no que diz respeito à educação inclusiva. A escola consegue incluir apenas aqueles que se adaptam a um sistema que atende o aluno com bom desenvolvimento psicolinguístico, motivado, sem problema de aprendizagem e oriundo de um ambiente familiar que lhe proporciona estimulação adequada. Então, a escola, ela consegue incluir aquele aluno 100%, que tem família, que a família dá suporte, que aprende tudo, que ele é estimulado, que ele já chega na escola bem, né? E a outra criança, outro tipo de criança fica jogado. Essa menina hoje em dia, ela acho que ela tá, que eu contei para vocês, ela tá no 8º ano. E agora, porque liberaram, né? Na época que ela foi aluna durante 2 anos, 3º e 4º ano. E eu corri muito atrás, enviava relatório, arrumava confusão, ligava para a mãe, ligava para o pai. Enquanto ela foi minha aluna, ela teve suporte. Depois que ela saiu, eu saí como professora, né? Ela foi ficando maior. Ela parou os tratamentos. E aí, o que aconteceu? Foram descobrir agora que ela tem alteração no ouvido, uma alteração no processamento auditivo e o processamento auditivo central. Ou seja, ela escuta, mas ela não consegue entender aquilo que ela escuta. Fora isso, dislexia, estava em investigação para dislexia, em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando vieram me contar, eu falei, agora que vocês resolveram fazer isso? Tô falando que aquela menina precisa de suporte desde o 3º ano do ensino fundamental, a antiga 2ª série. Agora, quando ela já está terminando o ensino fundamental 2, que é o ginásio, vocês vão procurar? Falei. Teve um conselho de classe, eu falei, gente, vocês já falado, ó, há muito tempo dessa aluna. E mais uma vez, a família não tinha condições, pagava escola particular, com muito sacrifício, mas deixava essas questões de terapia, de psicopedagogia, de fonoaudiologia,
por conta do município. E não tinha suporte, não tem suporte. É muito difícil, é muito precário, tá? Continuando aqui. Além disso, há um número cada vez maior de alunos que, por motivos diversos, como problemas sociais, culturais, psicológicos e ou de aprendizagem, fracassam na escola. Como vimos anteriormente, a ciência, em particular as teorias de desenvolvimento e aprendizagem, estabelecem um padrão de normalidade em que as teorias pedagógicas se apoiam, estabelecendo uma metodologia de ensino universal comum a todas as épocas e todas as culturas. E assim acreditou-se que muito tempo que havia um processo de ensino-aprendizagem normal e saudável para todos os sujeitos. Mas hoje em dia não é mais assim. Porque cada aluno aprende de um jeito, cada aluno aprende de uma maneira, e aí as pessoas eram vistas como normais e outras eram vistas como anormais. Então passou a ter dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem normal e a aprendizagem especial, tá? E vocês enquanto educadores dentro de uma escola, né, vocês precisam tomar muito cuidado para a gente não fazer essa segregação, né? Tratar sempre todo mundo igual, dar suporte para todas as crianças como um todo e tudo mais, tá, gente? Eu quero dizer para vocês que esses processos, eles vão ser construídos na prática, tá? E que essa disciplina que vocês tiveram de psicologia, né, das relações interpessoais, tenha dado um pontapé inicial para esse processo, né, essa aquisição de conhecimentos dentro da área, e também porque vocês vão trabalhar com o público, né, vocês precisam saber lidar com essas situações, tá? Eu vou finalizar a aula por aqui. Vocês podem até terminar de ler esse tópico aí de educação especial, porque ele é muito interessante, mas como a gente já falou muitas situações aqui, eu creio que vocês já compreenderam os objetivos, né, desse tópico. E qualquer coisa eu estou à disposição. Espero ver vocês em outros módulos, tá? E é isso. Eu vou liberar vocês para vocês já começarem a pesquisar o trabalho. Contem comigo, não desistam, vai dar tudo certo, tá? A neném chorando aí. Mas é isso, tá bom? Vou liberar vocês. Tá, a gente queria agradecer e tomara que Deus quiser você pegue a gente em outros módulos. Tá bom. Vou falar com o pessoal lá da secretaria, né? A Patrícia, vou falar com a Andréia. Gostei muito de você. Tá bom. Tchau, gente. Até a próxima Tchau. semana. Com Deus. Vocês também. Fica com Deus. Então, aí, até as próximas férias. Obrigada, gente.